Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o quinto livro, que se chama Painéis da Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho e estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos inicialmente agradecer a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube no canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça-feira, após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones, para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nossos pensamentos na direção do Pai Celeste, de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um estudo e pedimos seu auxílio, que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração de seus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos nós para o capítulo, estudo 13, capítulo 13. Compartilhar aqui. O nome do capítulo é O Despertar de Maurício. E aí eles vão falar um pouquinho do restinho do que aconteceu no capítulo anterior, que é o capítulo que foi falado do Voltaire, né? E aí eles vão falar aqui, só dar uma, porque o Miranda ficou com mais dúvida, né? Nós terminamos o capítulo dizendo que ia perguntar para o médico depois, ou tirar umas dúvidas, né? Aí, agora nós vamos dar uma, vamos dizer, uma lembradinha, né? Então é o seguinte, quando, o Miranda falando, né? Quando o enfermo suplica proteção espiritual, quase sempre o faz com a intenção de recompor o organismo, recuperar a saúde, usufruir de um período mais demorado no corpo. Então, causa às vezes estranheza quando os resultados se fazem opostos aos desejados, qual ocorreu com Voltaire, e desencarnou no final, né? Para lembrar. E aí o Miranda continua falando, é que para nós, a vida verdadeira é a do espírito, mundo causal e limitado, enquanto a da matéria se assinala pela transitoriedade, limite e finalidade de crescimento e evolução. Muito natural que, diante de uma permanência mais longa no corpo, com gravames e perigos que podem prejudicar o processo de elevação da criatura, em muitos casos, esta seja recambiada ao lar, da mesma forma que, em se considerando os benefícios que a reencarnação propicia, mesmo que sob dores e testemunhos mais severos, se esforcem os mentores por dilatar o prazo de permanência, conforme a ocorrência com Argos. Então, no caso do Argos, eles fizeram, né, deram um acréscimo de misericórdia e ele teve uma oratória, né? E está vivendo mais tempo. E o caso do Voltécio é o que eles falaram. Ele poderia piorar, né? De qualquer maneira, aquele tipo de obsessão, ou ele ficava com aquela obsessão e não ia adiantar para ele nada, porque ele não ia crescer com aquilo. Ele estava ali, poderia até terminar, que agora ele vai perguntar o tempo do Voltaire, né? Então ele fala aqui que isso às vezes é piora, dá, é perigo de prejudicar mais o processo de elevação da pessoa. Então eles mandam ela de volta ao lar, ou seja, ao plano espiritual, né? Então aqui ele continua. No entanto, algumas questões que me provocavam inquirições mais profundas no processo obsessivo de Alter, levei ao conhecimento do Dr. Lustosa, que foi como ele pensou. Vou perguntar para ele na próxima. E agora estão juntos. Aí Miranda pergunta: o retorno de Valtércio estava programado para ocorrer naquele dia? E se ele não houvesse orado, recebendo o auxílio confortador que lhe foi dispensado? O que sucederia? E o Dr. Lustosa vai responder: abreviados em alguns dias o seu estágio carnal, em nada foi modificada a estrutura kármica do nosso amigo. É certo que as suas energias suportariam um pouco mais a organização física em combalimento.
Todavia, a sua mudança mental, com honesto interesse de superação do sofrimento, cujas causas conscientemente ignorava, a sua resignação ante a dor e o desejo de renovação credenciaram-no a libertação do corpo, tanto quanto do fator obsessivo que o martirizava. A função do sofrimento não é punitiva, antes retificadora, educativa. Deve despertar o homem para o exame de outros valores que ficaram à margem e necessitam de consideração. Tão logo funcionam os seus objetivos, diluem-se as injunções penosas e o indivíduo marcha com segurança, vivendo as experiências do bem e do amor. Os objetivos do sofrimento, que ele está falando aqui, né? No estudo em tela, a obsessão produzia um fenômeno de expurgação do mal, que se demorava dominador no comportamento do doente. Razão que propiciou ao seu inimigo sincronizar com as suas matrizes receptivas, cujo campo de sintonia foi desenvolvido quando ele preparou as condições para o infanticídio do futuro filhinho. Então, o que que acontece? Ele aumentou a sintonia, né? No caso dele querendo, como ele conseguiu, né? Fazer morrer lá o feto, que era já o seu inimigo, né? Que já estava vindo, e aí ele, com aquilo tudo que ele provocou, aquilo aumentou o campo de sintonia e fez que o inimigo sincronizasse mais ainda as matrizes receptivas. Ainda, no caso o Valtécio, ainda manifestava-se no seu íntimo as mesmas grosseiras e primitivas paixões que, no passado, o levaram à delinquência. Mais tarde, diante da reação inesperada de Amanda, que era a mulher dele, lembra que saiu de casa, a falta de estrutura moral para sofrer o acontecimento fê-lo mais aberto, mais acessível à indução do antagonista, que é o núbio, né? Pelo remoer da mágoa, o vitalizar da revolta e por aceitar sugestões de autopunição, pela fome e martírios que se impôs. Que aí o que aconteceu? Ele se sentiu culpado, aí meio que se punindo, ele ficou com fome, ele não se cuidava direito, que mostrou que ele também não tinha lá uma situação financeira muito boa, e ele aproveitou e ficou não se cuidando, e a doença se instalou muito pior ainda, né? Convém ainda considerar que, liberando pela desencarnação o paciente, libertou-se também o seu agressor, que agora se prepara para a recuperação de valores, sem um contínuo cair na alucinada cobrança que mais o infelicitava cada dia. Então, só parar para poder mostrar aqui o seguinte: o que que aconteceu? O Núbio, pelo que está falando aí, ele nunca tinha sido chamado para poder ficar com, tipo, essa ajuda que eles tiveram aí, né? Nas outras vezes que ele ficou e tudo, ele não tinha acontecido isso ainda, dele ficar sendo atendido como ele foi agora. Ele agora foi para a colônia, né, para algum local de auxílio. Ele está lá, nesse lugar que até o doutor Weber, né, que está tomando conta, ele está lá se preparando. Então agora vai recuperar os seus valores. Aí nisso tudo a pessoa aprende, começa a querer perdoar, né, porque eles mesmos fazem, quando a pessoa olha, estude e vá entrando nessa sintonia. Foi para ele, foi muito bom, porque ele pôde ser também amparado e socorrido, né? E a desencarnação foi só uma consequência, porque os dois estavam ali em perfeita simbiose, né? Bom, aí o doutor Lustosa continua respondendo. Constituiu um ato de amor para ele, para o Núbio, conceder-lhe oportunidade de repouso, de reflexões novas mediante as quais se sentirá amparado sob a tutela de amigos e benfeitores que o predisporão à própria felicidade. Então é isso que ele vai conseguir lá, vai ter o repouso, ele induz ao sono, faz com que a pessoa vai se cuidando, né? Se recuperando também o perispírito, e aí as reflexões. Se porventura não houvesse ocorrido a transformação do companheiro encarnado, a luta prosseguiria áspera, levando os contendores à mais dolorosa situação. Valtércio se demoraria um pouco, no entanto, um pouco mais, né, encarnado, né? No entanto, sem qualquer benefício espiritual ou moral, quiçá em pior a lamentável, gerando-lhe maior soma de sandice de que se daria conta além das vísceras orgânicas. Ou seja, quando ele saísse do corpo, e aí ele ia ver que era o outro, que estava, né, que estava o algoz ali, aí ficar com mais ódio e fica ali repetindo o erro do seu algoz, isto é, passando de esforra. Por isso que fica eternamente essa história. Vai, um vem o outro, briga um, briga outro, né?
E aí o Dr. Stosa fala: temos que quebrar o círculo de ferro em que se movimentam as criaturas, enleadas nos vícios e crimes, indo à terra e voltando, sem que conduzam proveito e paz nas experiências que se consideram malogradas. Eles acham, né? As pessoas acham que eu não tive boas experiências, mas eles mesmos que são os que estão ilhados nos vícios e crimes, né? Que são os responsáveis. Aí teve um comentário que eu achei interessante, que é que deveria ser feito o seguinte: trocar o círculo foi até o Marcelo Show que falou, trocar o círculo vicioso pelo círculo virtuoso. Até ele comenta que foi, acho que a avó dele que falava isso. Então eu achei interessante essa frase, né? Trocar o círculo vicioso pelo círculo virtuoso, que é isso que todos nós precisamos ter em mente, né? Aí o Miranda fala que eu verificava, convencido da justeza da sabedoria das leis, que o logro e o engodo não fazem parte do cosmo. São astúcias transitórias da mente mal desenvolvida que espera encontrar a aventura. Valtércio recusou-se à progenitura. Apesar disso, aquele que não pôde renascer por ele voltaria ao mundo, no mecanismo da reencarnação, a fim de recebê-lo mais tarde na condição de filho. Mudavam-se as posições e permanecia o impositivo da vida. Então, aqui termina a historinha do Voltaire, nesse caso aqui, que ele comentando com o Miranda, os dois, né, conversando com o Dr. Lustós. Agora o Dr. Lustós vai falar, bom, agora passa para o caso do que é o nome do capítulo, né? Do Maurício. Então, o Dr. Lustós vai falar, logo mais deveremos visitar Maurício, conforme estabeleceu a irmã Angélica, a fim de auxiliarmos nas decisões a respeito do seu futuro. Cumpre-nos o dever de inspirar e auxiliar, mas a decisão e a ação pertencem a cada um. E aí o Miranda começa a falar. Passei a recordar-me do jovem, que me despertara interesse e simpatia. Não me parecera mal, mas, antes, deixara-me a impressão de um espírito jovem nas experiências morais. Todavia, evocando as graves ações que lhe pesavam no campo da responsabilidade, fiquei a conjecturar em que estágio ele poderia situar-se. Longe de mim o propósito de incorrer na leviandade de um julgamento malsão. Animava-me o sadio interesse de melhor entender as criaturas e os seus envolvimentos diante da oportunidade de evolução. Então, ele mais uma vez reforça aqui que ele está ali com curiosidade, quer saber, né, julgar, que nem criticar. Ele quer entender melhor a criatura, entender por que que, né, ocorreu a obsessão e tudo isso, e como é que a pessoa está aproveitando da evolução, e faz isso tudo para quê? Para trazer para nós aqui, graças a ele, trazer para nós aqui todas essas experiências e a gente possa aprender com a experiência que ele também teve. Bom, às 10h30 eles foram visitar o jovem Maurício. Encontrava-se, 10h30 da noite, né? Encontrava-se residindo no Rio de Janeiro, tomando parte num grupo de rapazes e moças músicos, cantores que cobiçavam a fama e a prosperidade. Inexperientes, tendo que enfrentar um campo crivado de espinhos e assinalado pela corrupção, em pouco tempo começaram a resvalar pela rampa da decomposição moral. E os amigos, né? Desestruturados emocionalmente e sem madurez da personalidade, fizeram-se vítimas de exploradores profissionais, traficantes de droga e sexo que proliferam nos diversos grupos humanos, especialmente nas áreas das artes, por encontrarem maior número de sonhadores, criaturas ingênuas e sensíveis, que confiam nas promessas da mentira e se deixam conduzir por essa fauna de dilapidadores da consciência e do sentimento alheio. Então é interessante que ele colocou que esse pessoal, né, na área das artes, aí entram todos os artistas, músicos, artistas de todos os tipos também em relação à pintura, né, e escritor, todos esses que ele fala aqui, que às vezes são sonhadores, criaturas ingênuas e sensíveis. E, geralmente artistas, né, todos eles são muito sensíveis. E por isso que podem fazer a arte maravilhosa que fazem muitas vezes, ou a arte que também acabam se envolvendo com energias negativas e fazendo uma arte que não é ela muito nobre, né? Mas ele coloca aqui isso, e aí eles são o quê? Acabam caindo na droga, né? E começa a ser explorado profissionalmente e tudo. O Maurício, no caso, que ele está falando, enfrentando problemas a que não estavam acostumados, Maurício e o grupo, né? Eles procuraram as soluções erradas das fugas rápidas pelas drogas e dos prazeres exaurientes pelo sexo desvinculado do amor. Maurício
que, semelhante a outros, abandonara o lar para viver os próprios sonhos, desejava cantar, sorrir e amar a vida, conforme a utópica filosofia hipeísta daqueles dias. Então, lembrando que esse livro aqui é dos anos 80, só que, lógico, está escrevendo o que estava acontecendo dos hippies naquela época dos anos 70, né? Aqui podemos estar vendo uma história na época e aí, no caso, ele está no Brasil, está falando que ele está no Brasil, ele está aqui também no mesmo sentido, né? Paz, amor, droga, rock and roll, aquela história que também eles ficavam ali se dando conta de querer fazer o paz, amor do sentido hippie, né? Daquela época. E aí ele estava nessa utópica filosofia, não se dando conta que a vida são os sacrifícios e labores pela conquista da realização interior, e não o anestesiar da consciência, reduzindo o homem a um feixe de instintos, no impossível retorno às origens do primarismo que ficou no passado. Não obstante, já comprometido, Maurício periodicamente era assaltado por crises de melancolia, nas quais o lar e a família se lhe apresentavam nas recordações como algo distante e perdido, que a sua negligência havia malbaratado. Desejando o tumulto da cidade, dos sonhos e festas, para fugir da solidão, enfrentava o vazio íntimo, a soledade mais dorida. As reminiscências que o inconsciente liberava, pouco a pouco, produziam-lhe imenso mal-estar, uma tremenda insatisfação que o levava ao estupefaciente, ao erro mais grave, o de usar drogas alucinógenas com comprometimento da saúde e do equilíbrio emocional. Uma estranha sensação de culpa e de falta de objetivo real martelavam-no, exigindo que, antes os amigos, fosse o companheiro sorridente e, a sós, se desvelasse taciturno e deprimido. Para manter a aparência de uma realidade que não sentia, a maconha, a princípio, e as anfetaminas depois eram o caminho para a loucura ou o suicídio, qual aconteceu a vários e prossegue sucedendo com uma crescente massa de viciados, em geral, de toxicômanos. Maurício despertara do encontro conosco, sentindo-se mais angustiado. Lembrando que né, no capítulos anteriores, ele teve o encontro, ele, Argos e a Áurea, né, que faziam um triângulo aí de amigos e também, em relação também à situação deles, rolou um triângulo ali também amoroso, não me lembro bem como é que foi, mas eu sei que ele era amigo do Argos, né, nessa existência. E e na outra também, né? E a Áurea também, que foi amiga dele, tinha um sentimento que, meio que ela também não entendia quando viu o Maurício. De qualquer maneira, ele despertou agora, daquele encontro que a gente aprendeu no outro capítulo, se sentindo mais angustiado. Experimentava a sensação de ter sonhado com um paraíso que perdera, mas no qual havia a presença da mágoa desconhecida que o macerava. Não pôde ocultar de todo o seu estado aos companheiros que viviam momentos difíceis, porque o grupo não conseguia audição, entendeu? Não conseguia, né? Audição é aqueles testes que eles fazem, né, para poder conseguir fazer uma fita e mandar para botar naquela época, devia ser rádio e tudo. E os sonhos iam se transformando em pesadelo. Então estava todo mundo passando o mesmo sufoco. Ele não quis falar com ninguém. Assim, nas noites seguintes, passou a deitar-se na parte superior do edifício, de onde melhor observava as estrelas e fugia da presença dos demais. Em si mesmado, procurava um apoio, qualquer socorro, que aliás desconhecia de que forma e por quem lhe adviria. Fomos encontrá-lo nesse estado de amoletamento emocional, em si mesmado, com lágrimas nos olhos que não chegavam a extravasar. Para Leon Denis, o sofrimento desempenha um papel crucial no desenvolvimento espiritual e na jornada de aprendizado das almas. Ele acredita que o sofrimento é um meio poderoso de educação, que desenvolve a sensibilidade e muitas vezes é uma consequência de atos passados, funcionando como um corretivo. Então agora eu vou passar para o anexo, que tem um texto que eu trouxe lá de Leon Denis também, e mais uns comentários que estão aqui em relação a essa parte que a gente estudou, né? Então, o primeiro comentário é em relação ao que fala ali sobre Miranda pergunta logo no início, né, sobre o Valtécio, se o retorno dele estava programado para ocorrer naquele dia.
E se ele não tivesse, né, orado, ele ia receber aquele conforto, né? E agora nós estamos aqui no anexo. Não, eu tinha trocado de tela. Vamos ver no livro dos Espíritos o que que fala essa história de desencarnação. Começando na 526, eu trouxe, lógico, uns pedacinhos para a gente lembrar. Que eles falam assim, na pergunta tem o trecho que o Espírito. Não, Kardec vai falar assim. Um homem tem. Vou contar um caso, né? Eles falam assim: vamos dar um exemplo. Um homem tem de morrer. Sobe numa escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? E a resposta dos espíritos foi: é exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, ou seja, não para fazer essas coisas, né? No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão que teria que quebrar-se com seu peso, resultando daí a morte por um efeito natural. E sem que, para isso, fosse forçoso a produção de um milagre. Ou seja, o espírito ir lá quebrar a estrada. Não é. A estrada já não estava boa. A pessoa tem a inspiração de ir, porque está no momento dela, né? E ela vai e acontece aquilo. Aí vamos na 527. Também vai falar de novo. Eles vão. No caso, Kardec pergunta outra vez. Um outro exemplo. Um homem tem que morrer fulminado pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore, estala o raio e o mata. Poderá dar-se que tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram para o homem? E a resposta foi de novo a mesma coisa, dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento, porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore, por se achar debaixo dela o homem. A este, ou seja, ao homem, sim, foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sobre a qual cairia o raio. Então, diferente, né? Na 528, no caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem a atingir, poderá ter sucedido que o espírito bondoso haja desviado o projétil? E a resposta é: bom, se o indivíduo alvejado não tem que perecer deste modo, o espírito bondoso lhe inspirará. Então, sempre a história de inspirar a ideia. Ó, ainda não tinha frisado isso aqui. Vai lhe inspirar a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar aquele que empunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal. Porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem que percorrer. Ou seja, nenhum espírito vai virar a bala do projétil para lá. Ele vai seguir aquela linha. Só que a pessoa pode estar na reta ou não. E aqui também entra, tá? Eu não tá aqui, porque nessa época nem existia esse termo bala perdida, que a gente gosta de falar. Tem espírito que conversa, e tem uns que acreditam que existe bala perdida e outros que não. Porque acontece que uns acham que não. A pessoa a bala não era, foi direto e aquela pessoa não tinha que morrer. Já teve, né, discussões aí que eu conheço, participei de discussões com isso e eu falo, olha, o que está no livro dos Espíritos é que vai ter a bala vai atingir só aquela pessoa que tem que ser atingida. Então, se a bala não existe bala perdida, a gente brinca, né? Existe a bala achar, ela vai achar a pessoa. Quando tem que pegar alguém, vai achar a pessoa, né? Aqui na 738, completando todo esse raciocínio que Kardec traz aqui no livro dos Espíritos. Ele pergunta assim, sobre em relação aos flagelos, tá? Mas vai ter uma história da morte também. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? E aí entra terremoto, tsunami, né? Todos esses jeitos flagelos naturais que ele queria falar. E aí dentro da resposta, não, na 738b, aí na resposta dela vem o seguinte: vem a morte por um fa... venha a morte por um flagelo ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A hora que, gente, nós temos que entender que não é naquela hora, a pessoa vai morrer no dia tal, na hora tal. A hora da partida significa que aquele tempo, e aí pode ser naquele ano ou no início do ano, né? Naquele tempo a pessoa vai passar pela desencarnação. Ou não, né? Pode acontecer e também receber lá o seu acréscimo e sua moratória, mas estava programado, e em geral eu vejo nessas programações dos livros, fala com tantos anos, eles têm a idade da pessoa, pode ser ao longo daquela idade. Ali não fala a hora da partida, né? Só que aí eles respondem assim: a única diferença em caso de flagelo
é que maior número parte ao mesmo tempo. Daí a resposta é porque vai estar naquilo ali, que ele fala assim, não podia ter de outro jeito. Aí a resposta, na verdade, quando começa aqui, fala, olha, tem muito, Deus emprega muitos meios, mas ninguém, ninguém vigia, nem percebe, né? E aqui na segunda ele responde que assim, vai se chegar a hora, a pessoa não vai deixar de morrer. Aí na 853 que é que vem bastante, essa daí inteira, né, que tem a parte A e parte B. Ele pergunta, Kardec, algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não é nisso fatalidade? E a resposta é: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar. Mas a mesma coisa, chegou o momento da sua desencarnação, de uma forma ou de outra vai. Então, se você sai num perigo mortal, às vezes a pessoa escapa de uma coisa, você caso até aconteceu de escapar de acidente, até de avião, e depois, logo em seguida, no mesmo ano, a pessoa vai e tem um acidente de carro e morre, né? E isso quando está na hora que fala. E aí, na 853A, a Kardec fala, então, assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? E a resposta é não, não perecerás. E tem disso milhares de exemplos. E aí a gente tem aqueles exemplos das pessoas que deixaram de pegar, né, de viajar naquele dia, e aí o avião caiu, deixaram de ir a algum local que aconteceu um problema, e muitas, né, ou até viajar para um local que aconteceu uma desses flagelos. Então, aí ele fala, tem disso milhares de exemplos. Naquela época já tinha milhares de exemplos, que dirá agora que a gente tem muito mais outros meios de transporte, outras coisas acontecem, né? Balas que são, entre aspas, perdidas, né? E aí ele coloca assim, os espíritos colocam dessa maneira para acabar de fechar. Quando, porém, soe a hora da tua partida, a hora de novo aqui, né? No sentido de seu momento, nada poderá impedir que partas. E termina Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem. E muitas vezes seu espírito também o sabe, por ter sido isso revelado, quando escolheu tal ou qual existência. Também, às vezes, dependendo da maturidade do espírito, quando ele foi lá e conseguiu fazer a programação dele, escolheu provas, expiações, ele até fica sabendo. E você vai se desencarnar com tantos anjos. Tem até um caso que eu estava lendo esses dias aí, eu não lembro mais é qual livro, que aí ele fala assim: não me volte aqui antes de 70 anos, falando que eles estavam programando a reencarnação do espírito, e aí ele fala: e você não me volte aqui antes dos 70 anos. Quer dizer, está sabendo que 70 anos era o prazo dele. E vou ler aqui rapidamente, aqui, deixa eu ver, já está na hora, dá tempo, sobre a história de sofrimento que ele comentou no Leão Denis, e o livro é O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, Leni, aqui tem umas partes que são tiradas do livro e outros comentários, tá? Porque eu tirei de um site que eu gosto, que eles comentam, e aí então, tem trechos que são do Leon Denis, exatamente como está aqui, e outros são interpretando. Bom, a dor, assim como o sofrimento, tem a sua razão de ser. Fundamentalmente, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições de nosso destino. O sofrimento, muitas vezes, não é mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometida, da violação da lei de Deus, né, que você cometeu. Mas, sendo partilha de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição de progresso. Todos os seres têm de, por sua vez, passar pelo sofrimento, né? Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo, mas somente podem compreendê-lo aqueles que lhes sentiram os poderosos efeitos. A tristeza e o sofrimento fazem-nos ver, ouvir, sentir mil coisas, delicadas ou fortes, que o homem feliz e o homem vulgar não podem perceber. Então, aí, nesse momento que a pessoa está muito feliz, não tem tristeza, não tem sofrimento, não vai parar para refletir muitas coisas. E o homem vulgar também coloca aqui que é aquela pessoa que também não se liga, mas acaba depois chegando ao sofrimento, né? Não se liga nem refletir em nada, né? A alma deve conquistar todos os elementos e atributos para se libertar dos sentimentos inferiores, renovar a sua morada e alcançar a verdadeira felicidade. Mas para isso precisa dos obstáculos, das exigências e das duras lições que provocam os esforços e formam a experiência necessária para atingir a meta evolutiva. Então, aqui é uma palavra que vai
nos fazer entender melhor ainda que se não tem um sofrimento, uma dor cutucando a gente não se esforça. Você está em casa, sentado, vendo aí, assistindo filme, coisa e tal. Aí, se não é uma coisa que você precisa fazer, você vai levantar daquilo ali, teu esforço, né? Ou você, agora está dando fome. Aí começa a dar fome, dor da fome, né? Vamos dizer. Aí você vai, levanta. Então, tem que ter um esforço. A pessoa vai ter que ter uma coisa para impulsionar ela. E aí, geralmente, é uma dor, um sofrimento para dar uma cutucada à pessoa começar a fazer o diferente na vida, né? Nos estágios inferiores da vida, há que se passar pelas provações e expiações da luta do bem contra o mal, dentro do próprio íntimo, para se adquirir a conscientização necessária para o pleno exercício do livre-arbítrio e tornar possível o triunfo futuro. O sofrimento na Terra é instrumento de educação e progresso, obrigando os seres a enfrentar diversas situações que contribuem para adquirir a experiência necessária. Sem a dor, como conhecer a alegria? Sem a sombra, como apreciar a luz? As provações fazem compreender nossa fragilidade e descobrir as verdadeiras riquezas espirituais. O objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Todas as nossas vidas, nossa existência, no caso, são solidárias umas com as outras e se encadeiam rigorosamente. Nós já falamos aqui várias vezes. São solidárias. Então, uma aconteceu uma coisa na outra, na outra. Agora, às vezes, a gente está tendo que reparar uma situação de três, quatro existências atrás. O caso daqui do Voltaire foram quatro existências que a gente viu no capítulo, né? E aí, uma estava entremeada com a outra e agora estavam lá, né? Agora vão fazer a reparação. As consequências dos nossos atos constituem uma sucessão de elementos que se ligam uns aos outros pela estreita relação de causa e efeito. Então, sempre assim. Tem a causa, às vezes tem uma causa numa existência, efeito na outra. Sofremos os resultados inevitáveis. Pela pluralidade de existências, ou seja, pela reencarnação, desenvolve-se o princípio da vida, que ilumina as consciências adormecidas. As dores do passado não ficam perdidas. Sob o açoite das provas e do sofrimento intenso, intenso da dor, todos sobem e se elevam. Pela reencarnação, cada ser vem para prosseguir a tarefa de aperfeiçoamento interrompida pela existência anterior. É pela lei do esforço que o espírito se afirma, triunfa e desenvolve-se. É na Terra onde se travam as batalhas incessantes do bem contra o mal. O universo é justiça e amor. Na espiral infinita das acessões, a soma dos sofrimentos, divina alquimia, converte-se lá em cima em ondas de luz e torrentes de felicidade. Aqui fala na espiral, porque o Leon Denis fala que a nossa evolução é feita em espiral e começa bem aquela espiral redonda, bem larga embaixo, né? Afinando para o alto. Por isso que está falando aqui. Na espiral infinita das ascensões, nós vamos passando na existência. Às vezes a gente fica rodando, parado na mesma roda ali, vamos dizer, de baixo. E aí depois você consegue passar subindo a espiral, subindo, e aí que ele fala, converte-se lá em cima, quando você chega lá no topo, já, né? Quando você está conseguindo ter uma evolução espiritual, em ondas de luz e torrentes de felicidade. E agora, dúvidas e comentários. Vamos lá. Eu li muito aí, me alonguei, mas agora vocês façam seus comentários aí. Eu vou falar rapidinho que eu estou dentro do elevador. Olha, eu lembrei que tem uns livros do Chico, né, que ele descreve as cartas dos filhos, né, aquelas cartas psicografadas, em que eles falam dessa questão da, da previsão da morte, né? Muitos deles contam, né? Então eles preveem, mais ou menos, eles têm uma sensação do que vai acontecer com eles. Eu queria falar sobre isso. Depois eu vou ver qual livro que tem sobre isso e indico aqui. Então, Tânia, eu não sei se encaixa muito bem aí, mas também tem aquela frase que a gente sempre tem que pensar.
quando chega a dor, né? A gente fala, por quê, por quê, por quê? Mas a gente tem que pensar, para quê, não é? Isso eu pensei agora, não sei se encaixa tão bem assim, mas eu acho que é para quê? O que que ela veio te ensinar com aquilo? O que que ela veio te mostrar? Não é? É isso que eu acho também interessante. A gente passa os nossos momentos, às vezes estamos boiando aquele mar leve, suave, delicioso, e de repente vem mais ondas fortes, e você, meu Deus, o que que é isso? O que que é isso? Daqui a pouco volta de novo. Então, nossa vida é esse eterno movimento, né? Das ondas no mar, daquela serenidade e daqueles momentos que te sacodem, como você falou que sacudia para aprender, é essa coisa da dor, né? Veio para ensinar, não é o porquê, mas sim o Uhum. para quê, né? Lembrei disso agora. Exato, sempre a gente tem que, não tem que ficar questionando por quê, nós temos que ver para quê, né? Porque a gente sabe que se veio, a razão a gente tem, ou é nessa existência ou na outra. Então a gente. Por quê? Porque tem alguma causa para ter um efeito agora, né? Então a causa tá lá. Agora eu tenho que ver para quê? Porque que isso está me impulsionando para fazer o quê? Ou para eu perceber o quê? Ou refletir, né? O que que eu preciso mudar, ou não, ou preciso me afastar, ou preciso Verdade. começar, né? Exatamente. É, Então tá perfeito. Para quê mesmo? Fala, para Sandra. quê? Sandra Pereira. Tá sem som, Sandra? Liga o som. Som. Você tirou o vídeo. Agora, Eu, pode falar, fala. eu apertei o botãozinho errado. Essa questão da gente dizer que não sabe por quê, a gente já sabe. A gente está sofrendo essas dificuldades agora porque a gente já é forte o suficiente para superar. Porque Deus nunca nos daria uma coisa que fosse além das nossas possibilidades. Então, toda vez que a gente tiver nesse momento de dificuldade, nesse momento crítico, que a gente pense, né, que, olha, agora eu já consigo sustentar isso, porque a gente sabe que não fez coisas tão boas assim no passado. Não é natural isso, né? A gente evolui para frente. Não tem jeito de ter sido melhor antes. Então, a gente tem que encontrar essa outra tangente, né? A gente já é forte o suficiente e a gente vai conseguir seguir em frente. Falam muito pra gente, no caso dos espíritos, que nós estamos das últimas reencarnações, essa aqui é a melhor, né? E aí, além de tudo, sempre falo, eles, quando está na programação, e tem alguns livros, né, que a gente também, até com alguns, me lembro um de André Luiz, que tem que ele está comentando, estão programando com a pessoa, e a pessoa querendo mais coisas, mas pode botar isso também falando, calma, né? Eles, tipo assim, quando vê que está exagerando demais, querendo muitas provas muito profundas, aí eles vão devagar. Isso aí até também, né, no livro do Céu e Inferno, a gente vê muitos casos assim. Eu estou com um capítulo de expiações terrestres, que eu tenho que fazer o estudo, e aí tá ali, eles comentam, né, por exemplo, aquele que todo mundo já viu falar do menino, que é do quarto, o menino do número 4, né, que é uma criança que fica lá muitos anos no hospital, e ele depois, quando eles chamam ele na evocação, ele vai falar que, ele pergunta para ele, isso aí é causa, agora é consequência né, de expiação. Falou assim, não é direta, porque ele explica que ele já tinha passado por várias expiações, que ele foi, né, passando, sofrendo, porque ele tinha sido uma pessoa lá, má, e aí contou a história antiga, mas ele já tinha passado por umas expiações para depurar. E aquela que ele estava agora, que era um menino que ficou no quarto de, por isso que ele era chamado menino número 4, que ele nem chamava pelo nome. Ele era tão bom, ele chegou para o médico e pediu o médico para dar um remédio para ele dormir. Aí o médico falou, mas eu já te dei uma dose muito grande, talvez a gente faça bem. Aí ele falou assim, não, mas é porque eu fico com dor, e aí eu fico gemendo e fico atrapalhando os outros dormirem. Então ele queria que desse remédio para ele parar de incomodar os outros, não era por causa da dor, não. Então assim, aí tu vê, era um espírito que já estava, aí quando ele conta, essa agora foi para uma missão. Aí ele ficou numa missão, em que sentido? De que eu mostre para os outros, para todos, que não há dor que a gente não consiga suportar se a gente tiver fé em Deus, estiver ligado, né, nessa parte espiritual. E ele, no caso, tinha fé e tudo, não conta o que ele fazia, mas
Ele mostrou isso, que ele queria mostrar que qualquer pessoa suportava, e ele, como criança, suportava porque ele também tinha isso, falava do bem, o médico, tem um texto grande, o médico conversava com ele, mostrava que ele é uma pessoa boa de, sim, de querer fazer o bem para o próximo. E aí, assim, nesse ponto você vê, às vezes você pensa, tá com uma expiação que eu não aguento. Não, tem expiações que você está depurando, e aí também só vão deixar a quantidade que você aguenta, como a Sandra acabou de falar, que a gente está aqui, a gente aguenta, assim, e aí depois aí vem outros de missão, que se você quiser, porque a missão, quando eles fazem essa, é para, tipo, evoluir, dar logo subir uns 2 degraus, em vez de subir um só. Porque tem vários casos nesse capítulo de expiações terrestres, porque quem tem o livro Céu e Inferno vale a pena ler. Depois que eu fizer o estudo, eu vou mandar para cá para vocês, para o grupo aqui, que vai ser vai ser filmado, né? Vou botar no YouTube no dia, na quinta-feira, dia 22 de maio. Depois, para quem não assistiu no dia, eu vou botar antes, e aí a pessoa pode assistir depois, que vão ter vários exemplos desses que nós estamos falando agora. Fala, Sandra. Você falou expiação, eu estava estudando ontem sobre isso, né, aulas anteriores. Então, tinha uma explicação da graça sobre o significado dessa palavra, que a gente normalmente atribui uma coisa negativa, né? A gente tem expiação é dor, né? Então, ela me deu uma outra compreensão para isso. Ela diz que o ação significa movimento, né? Essa parte do meio, esse pi, vem do pir, né? Do grego, fogo, que é uma coisa que se usa, né? Não sei se vocês conhecem, se coloca, por exemplo, ouro, né? Num cadinho, num lugar, e coloca direto no fogo para ele depurar. Então, essa é a questão, esse sentido de depuração. E o ex fica fácil, para fora, né? Então, isso significa que expiação é uma ação necessária para que alguma coisa fique pura. Então, é um caminho normal, a gente não precisa ter essa maneira, né, tão dolorida de falar expiação, né? Eu gostei muito dessa explicação dela. Isso mesmo, é usada como se fosse uma depuração, né? Para você fazer, como você falou, tem movimento, você faz um movimento para depurar tudo que você tem, que você tirar, né? Vamos tentar tirar esta do sair do círculo vicioso e entrar no círculo virtuoso, né? Seria mais ou menos isso mesmo, perfeito. O que mais, gente? Até anotei aqui a expiação, depois eu vou colocar. Depois eu coloco, Penso, tá, Bia? achei interessante, né, a parte da questão da arte, né, que ele falou, né, a arte deturpada. E é engraçado, esses dias eu venho refletindo muito sobre isso, né, e agora que no estudo surgiu essa ideia. Eu falei, acho que eu vou falar sobre, né, que justamente, né, que às vezes se deturpa a arte, né, e tem até a arte espírita, né, que se preocupa, né, com trazer a pureza da arte, né, não ser uma arte corrompida, né. Já tem todo um movimento artístico dentro do espiritismo, né, em relação a isso. Né, e eu, como artista, né, tinha que falar sobre isso, né. Achei interessante essa parte dele falar isso. Até do movimento hippie, né, que eles Isso. distorceram um pouco, né, o paz e amor, né, levaram para um viés muito bom, né. Mas Se fala eles ali, né? levassem As pessoas melhor. sonhadoras, e aí ela acaba se envolvendo com pessoas que não são do bem, que aproveitam ali para poder, né, deturpar a situação para algum Uhum, benefício para eles. Então, o lance alguns que estão. Não, ninguém está indo por maldade, eu vou pegar. Né? A pessoa está ali e fica naquela história de uhum. pegar usar uma substância para poder achar que aquilo vai criar mais, não é, que vai piorando cada vez mais. E E a situação. às vezes até influenciações dos nossos irmãos ainda Com atrasados, né, Su? Com certeza. E a Né? arte mal Com algum colocada, objetivo assim.
essas artes que são muito, né? Que aí você vê que são deturpadas, e aí você olha assim, você vê que. Não estou te falando, gente, de arte moderna, não, porque tem umas artes modernas que a gente já deve ficar achando que tá. Mas é porque existe, tipo, inspiração para escrever livros, né, com assuntos que não é Uhum. que acaba incentivando outras práticas, inspiração, a própria arte de beleza que você vê, né, a própria música, que hoje em dia está sendo muito deturpada, né? E a gente não pode ficar fazendo juízo de valor, mas existem letras pavorosas que com certeza quem está conduzindo a inspiração desses artistas, né, são os nossos irmãos Não, equilibrados. Com certeza, porque letras. né, filme de terror que você falou, né? Aquelas máscaras horrorosas, né? Que Então, tem influência. várias situações que não elevam o espírito. Então, você não está elevando o espírito, está deixando você para baixo, e aí, né, triste, porque a arte ela tem que ser de beleza, né? A beleza não é só para a beleza Uhum. da obra-prima, a beleza é que ela te leva, você entra E no elevar o seu espírito, né? Durante isso, a você arte. fica assim, analisando e vendo aquela obra, se sente bem, né, de olhar uma obra de arte Uhum. bonita, que te traz uma mensagem boa. Então, isso é importante. Nesse caso, são obras que elevam o espírito, são que fala que é uma arte nobre porque está elevando o espírito. É uma coisa que te faz sentir bem, pelo menos, né? E eu vou dar Uhum. uma continuada, porque eu acho que ainda tem bastante coisa para a gente falar, e a gente comenta. É porque eu quero falar umas outras. Ih, peraí. Eu quero falar umas outras coisas com vocês no finalzinho. No final, que nós vamos ter aqui umas. Pronto, agora vai de novo. Vou ter umas referências, aí eu quero mostrar. Bom, continuando, o que que aconteceu? Maurício estava despertando, peraí, não, ele estava lá ensimesmado, né, querendo qualquer socorro, e aí eles encontraram ele nesse estado de amolentamento emocional. Tá meio lá, meio grogue, meio. Também ele não tinha. Vai dizer que ele não tomou droga nesse dia, mas ele não estava, o corpo não tá, né, já não está sendo a mesma coisa. E aí comentou Leoneri, agora ele fala, a irmã Angélica vai chegando, foi ele, o doutor Lustosa, o Miranda, doutor Lustosa, e chega agora a irmã Angélica, se acercando com carinho maternal, e induziu ele a um sono profundo e tranquilizador. O Maurício, quem estava acordado, né? Quando se lhe anestesiaram as percepções sensoriais, ela o desdobrou despertando-o para o reencontro que deveria assinalar o início de uma etapa nova, decisiva da sua existência. Então vamos lembrar aqui. Eles tiveram um encontro que juntou todo mundo, juntou o Maurício, juntou o que era lá o Argos, né? E a Áurea, e quem mais que juntou também, acho que o obsessor, né? Eu não lembro o nome dele. Juntou todo mundo, conversaram, papapá, e aí voltaram cada um para sua, né? Voltou para sua cama. Tanto a Áurea quanto o Argos e o Maurício. E aí agora ela está num outro dia, chegando perto dele para conversar. Agora é só ela, só ele que está sendo chamado, né? Para chamar ele uma etapa nova da sua existência. E quando o Maurício se desdobrou e olhou e viu. Daí ele se recordou da experiência anterior, que tinha tido, né? Aquela noite que ele estava lembrando lá, não sabia por quê. A doçura do seu olhar envolveu o jovem. E ele, titubeante, receoso, desejou abraçá-la, repousar no seu regaço, o que a timidez o impediu. A entidade valorosa, compreendendo-lhe o conflito, tomou-o pelas mãos e, com afeto, considerou. Aí ela fala para ele: já é tempo, filho, de retornares a Jesus. O mestre te espera milênios, sem que lhe ensejes a alegria de o seguir. Até quando será necessário que o seu convite te chegue em forma de dor e desconforto, e a sua voz te alcance na balbúrdia das alucinações? A carne é pesada carapaça, que dificulta a visão luminosa do amanhecer perene e que prende ao solo, sem permitir os voos de libertação. Todavia, é também o esconderijo amigo para o culpado que necessita de oportunidade de recuperação. É bênção de que não se pode prescindir, enquanto exista imantação com a Mãe Terra. Então, a carne, ou seja, estar encarnado, vai trazer tudo isso aqui, né? É uma bênção. Somos viajores dos infinitos caminhos do tempo, que estagiamos, por capricho, as baixadas desertas e sombrias,
quando nos esperam os acumes amplos e habitados pela felicidade. Detemos, por enquanto, no pântano, quando estamos destinados ao planalto da paz. Já te deixaste arrastar a graves insucessos e surge-te oportunidade fecunda que deves aproveitar. Os teus silêncios martirizantes têm falado em prece de submissão, em pedido de auxílio ao generoso dispensador, que agora te atende, qual vem ocorrendo sempre. Então, olha que interessante aqui, antes de a gente comentar depois, que aqui eles vão colocar, a irmã está colocando, que o silêncio dele em prece de submissão, ele não tá fazendo oração, não. Está mostrando que ele está naquele sentimento, que ele queria, estava até com vontade de, naquela dúvida, o que que faz. Então, mostrou para o generoso dispensador, que no caso, para Jesus, né? Que ele estava precisando, que ele era um silêncio martirizante, está falando como se fosse uma prece de submissão, como um pedido de auxílio. Então, achei muito legal, porque isso a gente quase não vê falando, né? Que a pessoa, tem que fazer oração. Sim, a gente tem que fazer oração, mas existem várias maneiras de fazer oração, né? E aqui mostra uma, no momento que você fica ali, meio que tipo, porque mostrou ali, ele queria uma ajuda, mas não sabia de onde. Teve um trecho que a gente falou antes, na outra parte, né? Que ele não sabia de onde ia aparecer. E ela continua: aproveita. Agora, ou só muito mais tarde, poderás começar a viagem de retorno para recomeçar o avanço sob imensas e penosas cargas de dores que desconheces. Maurício ouvia quanto nós, embevecidos, sinceramente emocionados. Procurava identificar nos refolhos da alma aquela voz, aquele ser, não alcançando o intento, porque ele pensou assim, eu conheço não sei de onde, né? Percebendo-lhe a busca íntima e desejando encorajá-lo, ela prosseguiu. Conhecemos-nos, sim. Um dia, em plena noite medieval, brilhou a luz em Assis. E o pobrezinho, tocado por Jesus, a quem amava em demasia, arrancou-nos do tédio e da inutilidade com a sua canção, convidando-nos a seguir. Então aqui a gente percebe que ela e ele, a irmã Angélica com o Maurício, já estiveram juntos, né, com o Francisco de Assis e que ele tocou eles no coração, né? Que foi convidado a seguir. Dá para perceber que a irmã Angélica seguiu, né? E o Maurício ficou para trás. E aí ela fala para ele por que a deserção e a teimosia? O abandono à responsabilidade e a oposição à luz. Caímos para levantar, paramos para recobrar forças e prosseguir. Permanecer no tombo ou estagiar no descanso é matar o tempo e recuar na conquista da glória. Não relaciones dores nem anotes de sabores. Um grande aviso aqui, um grande conselho para nós, né? Vamos ficar pensando o que passou, nem anotes de sabores. Quem se comprar lamentando na retaguarda, opõe-se ao crescimento e à conquista que o aguardam. Essa existência significa-te muito. E almas enobrecidas que te amam empenharam-se para que não te faltem valor e oportunidade, serviço e realização. Então, aqui é para a gente lembrar que para nós também isso aqui vale, né? Essa existência significa muito. E nós temos vários espíritos torcendo por nós. Almas enobrecidas que nos amam, se empenhando para que a gente consiga, né, seguir em frente aqui com o nosso intento de evoluir, né? Não obstante, de ti depende a permanência na várzea, fitando as estrelas, ou na ascensão, no rumo dos astros lucilantes. E aí teve uma pausa, que ele fala que foi natural, aí o Maurício indagou, timidamente. Como fazer, senhora? Temo cair mais, e todavia chafurdo no erro. Sonho com o bem e me acomplicio com o mal. Desejo ajudar os outros e não sei auxiliar-me. Por onde iniciar? E o Miranda fala que havia uma grande sinceridade que se lhe exteriorizava da alma. A sábia conselheira recorreu a Bernardo, que lhe entregou um livro brilhante, de grande formato. Tomando, ela explicou: aqui tens a Bíblia, o livro que narra a história do povo hebreu na tecedura do Velho Testamento. Nessas páginas encontrarás revelações espirituais e advertências, nem sempre consideradas, premonições e profetismo anunciando a chegada de Jesus à Terra. No Novo Testamento, identificarás o Mestre em contínuo labor, convidando-o a segui-lo, sofrendo por amor e entregando-se em doação total.
Sua voz cantará aos teus ouvidos os poemas das águas, do ar, dos vegetais e de toda a natureza, no apogeu das bem-aventuranças que te fascinarão, abrindo-te os olhos, os ouvidos e o entendimento. Medita nos seus nobres ensinos e retempera o ânimo. Terás força para abandonar a utopia e retornar ao lar, qual o filho pródigo da parábola, onde te esperam carinho e afeição. Então ela tá aconselhando ele voltar para casa, porque lá, igual como fez o filho pródigo da parábola, porque lá eles esperam ele com carinho e afeição. Conhecendo o mundo, poderás eleger depois a diretriz a tomar. Você vai escolher. Deus ou Mamon, que a gente sabe que o Mamon é aquela entidade, né, Deus que eles faziam em relação à fortuna, dinheiro, e era a vivência, né, daquela vivência de aproveitar a vida, e do lado é o lado espiritual. Então espiritual ou material, né, materialismo. Deus ou Mamon. Então ela fala, depois que você tiver você conhecendo mais, você vai poder decidir. Te chegarão amigos para apresentar-te novos rumos e ampliar-te o entendimento consolidando-te a fé. Então, ele ainda vai receber ajuda de mais amigos, no caso, deve ser os encarnados. Não receis romper com o mal, que ainda reside no mundo íntimo, que o mal está internamente, né? Esse mal que a gente tem que romper, todos nós. Não será um ato simples que deverá seguir a decisão. Então, ele vai decidir, mas depois, a continuação, né? Ele pegar, sair das drogas e tudo, não vai ser um ato simples. Antes, terás que investir muito para que alcances a meta. Encontrarás o livro entre os guardados dos teus amigos. Examina-o por agora, a fim de renovar a mente. Ajudar-te-emos, inspirando-te na determinação de crescer e vencer-te. Os resultados dependerão do investimento que faças e do esforço por lográ-lo. Não postergues, por acomodação ou negligência, o momento da tua felicidade. Começa hoje e prossegue sem desculpas. Entrega-te ao bem e estarás amparado por onde sigas. Não te serão regateados auxílios. No entanto, terás que seguir com os próprios pés, sob o comando de uma vontade firme e de uma decisão robusta. Jesus te abençoe. Então, normalmente a gente escuta aqui que tem que ter a vontade firme, a decisão robusta de levar à frente e ser perseverante sempre em todas as boas atitudes que a gente quiser abraçar, né? Calou-se a mensageira. Maurício mantinha a expressão de sincero desejo de acertar. Os olhos luminosos, expectantes, o corpo com ligeiros tremores e a emoção que o dominou confortadora. E aí o doutor Lustosa fala para o Miranda nessa hora. Ele necessitará de desintoxicação. Bernardo irá assisti-lo com passos diários por algum tempo. E será providenciada uma enfermidade auxiliar como terapia libertadora. Aí o Miranda estranha, né? Enfermidade auxiliar? E o doutor Lustosa fala: não há motivo para estranheza. Existem as doenças expurgadoras, as que convidam à renovação e as que ajudam na liberação dos vícios. Enfermo por algum tempo, ele se recusará às drogas, por medo da morte, e cuidará melhor do corpo, nutrindo-o e amparando-o quanto convém. Porque suas resistências imunológicas estão em quase crise, ou seja, o corpo dele já não estava muito bom mesmo, porque, né, usando droga há muito tempo, não será difícil auxiliá-lo na aquisição de uma infecção respiratória. Recebendo o concurso fluídico que lhe concedeu repouso, aí o Miranda que está falando, recebendo o concurso que ele recebeu os passes, né? Maurício foi recambiado ao corpo, enquanto, orando em silêncio, a orientadora nos convocou ao retorno. Aí o Miranda pergunta para o doutor Lustosa: ele se recordará desse encontro, despertar pela manhã? E o médico fala: não creio. Viremos visitá-lo a fim de tomarmos conhecimento de como ficou ou não impregnado das vibrações e lembranças desse evento. Aí, às 9 horas do dia seguinte, eles foram para o apartamento onde residiam Maurício e os amigos. O ambiente era desagradável, com psicosfera pesada, quase insuportável. A desarrumação e o desleixo disputavam-se em primazia. A presença de entidades vulgares e ociosas denotava a baixa qualidade vibratória dos residentes. Então não era só o Maurício, né? A gente sabe, né? Aí cada um daqueles que estava lá, acompanhado dos seus irmãos desequilibrados, dos seus algozes, seja o que for, a casa estava lotada. Todos eles com seus
seus companheiros ali, né? Fomos encontrar um amigo, semi-desperto, ainda invadido pelas sensações de desconforto decorrente do uso dos estupefacientes. Embora não os houvesse usado na véspera, ou seja, que eu falei, ele não usou na véspera, os resíduos permaneciam, produzindo efeitos muito desagradáveis. Vimos-los erguer-se com dificuldade. O semblante estava carregado, denotando cansaço, tristeza e uma desconhecida saudade. Apesar da mente encontrar-se algo entorpecida, ele tentava identificar o acontecimento da noite. Desacostumado às fixações positivas, o inconsciente não recebia as indagações da consciência, de modo a liberar qualquer impressão arquivada. Ele não ia lembrar de nada que ficou naquele sonho, né? Mas que ele não está acostumado também a passar coisa positiva, como está colocado aqui, mas ficou uma ideia insistente. Aí fala a insistência, porém, da ideia de que algo lhe acontecera e no caso algo bom, né? Ele experimentou uma ligeira euforia, que o estimulou a higiene e ao de jejum. Ou seja, já levantava, né? Antigamente nem tomava banho, nem nada, que dá a entender que ele nesse dia tava, acordou assim mais se sentindo melhor, estimulou a higiene e ao de jejum. Em seguida, começou a revolver gavetas, abrir sacolas, armários, procurando não sabia o quê, até encontrar uma velha Bíblia entre roupas usadas e outros objetos que atulhavam um dos móveis, em desordem total. Como a irmã falou, né? Ela falou que ele ia encontrar ela no meio dos achados dos amigos. Tomou o livro, acarinhou, como se o identificasse de algum lugar, e sentou-se com ele à mão. E aí o doutor Lustosa fala para Miranda: agora é conosco. Aí ele se aproximou do jovem indeciso e impôs-lhe com energia: abre-o, abre o livro e lê. Abre-o. Segurando-lhe as mãos, voltou a insistir para que o abrisse. Vimos que o jovem resmungou com desconforto, moveu-se na velha poltrona, melhorando a postura e, conduzido pela destra do instrutor, abriu e deparou com o Salmo 23 de Davi. E agora eu vou passar para vocês aqui o Salmo 23 como ele é realmente na tradução correta. Que esse salmo, ele significa: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Não é traduzido, não é correto falar que nada me faltará, porque não é isso que está escrito. E a gente vai ver mais ou menos, vai ver algumas coisas aqui na frente. E aí, mas no livro está escrito, tá, gente? Se você olhar o livro Painéis da Obsessão, vai estar escrito: e nada me faltará. Mas, infelizmente, isso é uma tradução que o pessoal traduziu do hebraico para o grego, do grego para outras línguas, e aí foi a deturpação. Depois a gente conversa mais um pouquinho. Deixa eu terminar que está acabando. O doutor Lustosa, ele fala assim, a partir desse momento a tarefa é dele. Cooperaremos. No entanto, já desperto, cabe-lhe avançar com o próprio esforço. Sigamos para outras tarefas. Então a tradução correta, na verdade, é: Adonai é meu pastor, não me faltará. Isso é traduzindo direto do hebraico para o português, tá? Tem outra coisinha aqui também que eu quero comentar, que a gente viu aqui em cima. Essa frase, essa é a hora que o doutor Lustosa fala para ele. Eu lembrei na mesma hora, para quem leu aquele livro do André Luiz, que eu acho que é o Sexo e Destino, que no final ele fala assim: Sexo e Destino, é esse dos últimos aí, que tem o sexo que tá, o espírito obsessor tem dois espíritos na casa e tá lá o homem que chegou em casa. Aí ele pega, abre o jornal. Aí um espírito vai no ouvido dele e fala assim: eu quero beber. Aí o cara pensa assim, e nem tava com vontade, mas ele levanta, vai lá, pega, bota um pouco de uísque no copo e bebe. E aí o André Luiz conta que o espírito se encosta e se acopla naquele encarnado e aspira toda a bebida. Aí fica satisfeito, sai. Aí ainda tinha um outro que também queria, né? Aí o outro entra e fala no ouvido dele de novo: eu quero beber. Aí o encarnado vai e volta de novo para beber. É uma ordem que ele pôs. E aqui o Dr. Sousa fez a mesma coisa, eu achei nesse imperativo, que ele, né, impositivo, né? Ele foi e falou: abre o livro e lê. Deixa eu ver que é o Sexo e Destino mesmo, tá vendo? É porque eu lembro o nome do homem, acho que era Carlos, né? Aí, de qualquer maneira, foi uma coisa que me deixou, na época que eu comecei a ler, né, que eu estava lendo os livros do André Luiz, me deixou assim, pasmo. Falei, gente, ele fala no ouvido, o cara vai, pega e obedece na hora. Então, também, né, que aí já tem aquela sintonia bem grande, né, com o obsessor. Bom, em relação ao Salmo, já coloquei, essa é a tradução correta, tá, gente? E para vocês que aprenderam, quando for falar desse Salmo, fala: não me faltará. Não me faltará. Quem não vai faltar? É o Senhor.
Porque você fala, nada me faltará, parece que a pessoa vai receber tudo. E o Severino, que é quem traduziu e tem vários livros de tradução direta do debate. Ele fala que você bota assim, aí parece tudo que você. Por isso que as pessoas interpretam errado. Ah, o senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, então tem que me dar tudo. Eu tenho que me dar, não posso ficar com pouca, né, cheia de despesa na vida, não tenho condição de comprar comida, porque não é verdade. A verdade é que o pastor, que o Senhor não vai faltar. E é o que se fala toda hora. Jesus está conosco o tempo todo e nunca vai faltar, né? E um outro termo que foi traduzido erroneamente também, que esse aqui, até que toda vez que eu vejo alguma palestra, não, alguma coisa ao vivo, eu mando para as pessoas, que é o seguinte, o professor Severino Celestino, eu já comentei aqui nos outros estudos com vocês, também já comentei isso que eu vou falar agora, mas aí sempre tem, é bom repetir, pessoas que não conheceram ainda. Ele traduziu do hebraico a palavra que está escrito que é bem-aventurança. Essa palavra em hebraico, ele até bota o nome e escreve direitinho, chama Ashrei. Eu não sei nem se eu falo direito, né? Cujo significado principal é a marcha, o avançar, o avante do homem na estrada que leva a Deus. Então aqui não está falando que é feliz. Quem fala que é feliz? Na hora que traduziu para o grego, esse termo foi substituído por makarioi, que significa feliz, bem-aventurado. Ou seja, essa divergência, e ele coloca, foge muito do sentido original hebraico da palavra que na verdade não significa felicidade. Então, toda vez que vocês escutarem essas palestras que a maioria das pessoas colocam, ah, felizes, né? Interpreta como felizes, tem um áudio aberto aí, interpreta como felizes, na verdade, não é isso. É você seguir avante. Então, olha que vai continuar explicando para ver como é que tem lógica, né? Na verdade, Jesus exorta aquela multidão sofrida a seguir adiante, a não desistir, perseverar apesar das dificuldades que enfrentava diante da opressão romana. E aí todo o Sermão do Monte tem sentido, que a gente olha assim, ah, lógico que ele estava falando o tempo todo. Vamos lá, avante, né? Bem-aventurados aflitos. Avante, aflitos, né? E isso transforma o Sermão do Monte em um sermão de exortações. Jesus coloca ali o bom ânimo, a esperança e a confiança para os que sofrem, apresentando a condição de se caminhar para Deus nesta busca conquistar então a felicidade. Então, essa felicidade que eles falam feliz, né, os aflitos, ela vai chegar sim, só que depois que você for avante, caminhando na direção para Deus, e aí você vai chegar à felicidade. A bem-aventurança será então uma colheita, uma consequência da boa plantação realizada durante a nossa existência. Na nossa perseverança, continuando, a gente vai colher uma bem-aventurança, vai colher essa felicidade, tá? Quis deixar aqui mais uma vez, que não é a primeira vez que eu falo isso. Comentário que em relação à enfermidade auxiliar é que ela é entendida como um processo de transformação e evolução, onde a doença pode ser vista como um instrumento de aprendizado e libertação espiritual, não como um castigo, lógico, né? Essa perspectiva considera que as doenças podem ser causadas por desequilíbrios espirituais e que, ao superá-la, o indivíduo se fortalece e avança em seu percurso evolutivo. Como é que ela vai ser uma terapia, né? Libertadora? Pois, ao enfrentar as dificuldades que a doença impõe, o indivíduo é levado a refletir sobre seus erros, a desenvolver a paciência, a fé e a força de vontade e a buscar a harmonia interior. Por isso que ela funciona como uma terapia libertadora. No caso do Maurício, é o que eles querem fazer, e que ele comece a refletir, né? E aí buscar a harmonia interior. Nos comentários, que a Jussara trouxe para a gente na live, ela fala que não sejamos nós os que julgam e acusam. E aí ela estava falando em relação à história dos artistas, né? As pessoas que olham, ou das pessoas que, né, que estão ali saindo para caminhos tortuosos. Sejamos aqueles que levam a esperança. Também porque falam assim que os artistas, é jovem, não sei o quê, tá tudo, tá fazendo tudo errado. Então ela fala, sejamos aqueles que levam a esperança. Lembrando que a lei é de progresso. Todos nós estamos sendo cuidados pelos benfeitores, nos protegendo e inspirando sempre. Não devemos ficar repetindo que os jovens não estão buscando o centro espírita, pois assim levamos o desalento e o pessimismo. No Brasil, temos 27 federativos estaduais de jovens,
Recentemente, eu vou passar para vocês um link para ver essa experiência. Foi esse final de semana que passou agora. Teve o encontro da Mocidade Espírita Francisco de Assis, de São José do Rio Preto. Eu estava trocando a cidade, eu estava comentando antes, que feito de jovens para jovens. Quem que elaborou todo o conteúdo foram os jovens. Eles fizeram para os jovens e estavam participantes e muitos participantes, gente. É uma coisa linda de se ver. Vou passar para vocês o link. E esse ano, no dia 4 e 5 de outubro, vai haver no Uruguai o primeiro Congresso Mundial da Juventude Espírita. E aí coloca assim, aí ela atrás que na estatística, o Jorge Larra fala que não é que os jovens, o Jorge Larra trabalha no IBGA, né? IBGE, ele fala, não é que os jovens estão diminuindo. O real é que os idosos não estão morrendo. Então achei interessante também. Então vamos nós agora para os comentários da segunda parte. Fala, Sandra, pode falar. É interessante, você falou da questão da tradução, né? Eu comecei a fazer um curso de tradução e não é fácil, porque você não consegue exprimir sentimentos, valores, quando você muda de língua. Você tem que procurar outras expressões que deem aquele sentido que a pessoa está falando. Então, assim, outra pessoa que teve oportunidade de fazer a tradução direta foi o Pastorino, né? Ele tem um livro chamado uma coleção, né, chamada Sabedoria do Evangelho, Eu que baixei pode vários desses, agora, tá? Se vocês quiserem, baixei uns 8 desses, que são vários livrinhos dele, Sabedoria do Evangelho. Aí ele tem isso aham, mesmo. Eu tenho eles comigo são, aqui. são vários livros. Pois é, eu também tenho ele já digitalizado, porque teve problemas, né? E aí pararam de editar o livro. Mas é um livro excelente, que te dá outra compreensão, né? Usando as palavras originais, eles chegam a outras conclusões completamente diferentes do que a gente ouve. Sugiro. E é exatamente porque o hebraico, são poucas palavras, né? E ele tem vários, tem que significar muita coisa, né? E o que que acontece? O professor Celestino, Severino Celestino, nesses livros que ele tem, analisando as traduções bíblicas e todos isso, por sinal, hoje, de terminar, eu vou fazer a oração do Pai Nosso traduzida diretamente do hebraico, para que a gente veja como é que é diferente a interpretação. As palavras não mudam tanto, mas é diferente a interpretação. Quer dizer, mudam as palavras, muda o sentido. O que acontece? Muda o modo que. O que acontece? Sai do hebraico, foi para o grego, do grego veio para outras línguas. Nisso tudo foi se perdendo. Você vê que uma palavra passou para outra. E lógico, né? Ainda sai aquele monte de copista passando de um para o outro. Então, meu filho, o evangelho, toda a tradução de vários vem, que ele chama até de tradutor, que é como se fosse traidor, brincam, né? Que o tradutor ele é um traidor, que na verdade ele acaba traindo aquele texto correto. Mas tem que ter acesso a esse, como a Sandra falou, do Pastoriano, a esses livros de pessoas que estudaram. Agora, é dificílimo, o professor Severino já está há 25 anos fazendo isso, ele estudou para ser padre, aí ele viu que tinha 1.000 perguntas e ninguém respondia as perguntas dele, aí ele acabou tendo acesso à doutrina espírita e está esses anos todos. Todo ano ele vai visitar, é o meu sonho de consumo, ele faz os passos do mestre, também faz do apóstolo Paulo, ele vai lá e visita tudo, e ele tira dos textos de lá, ele recebe o do Rabino, ele tem. Quem fez a revisão dos livros todos, da parte que ele passa do hebraico, tá até para colocar no livro, que o livro está todo escrito também, tem hebraico, além do hebraico vem escrito a pronúncia direitinho, depois vem como é que é a tradução. Aí ele tem a revisão de um judeu, tem a revisão de rabino, tem vários passos para poder chegar a isso, que você vê que praticamente eu não escuto. Olha, 80%, 90% dos palestrantes falam sempre assim, esse jeito aí, de bem-aventurado. Ainda fico analisando por que que Jesus quis dizer bem-aventurados, aflitos, sempre no foco de que eles estavam falando felizes. E não era. E você vê como é que toma um sentido perfeito quando você coloca que aquilo ali é para que a pessoa, para dar ânimo a pessoa caminhar na busca para Deus, caminhar avante, que vamos caminhando para Deus. E aí você vai
vai ser uma colheita. Você caminhando, você vai colher a bem-aventurança, você vai colher a felicidade. Então você vai ser feliz, sim, mas não é do jeito que fala ali, felizes os aflitos, né? Você vai ser feliz depois que você continuar perseverando nesse caminho, que até seria o objetivo final, mas muda o sentido, né? É É, por isso que no judaísmo existem os rabinos que vivem estudando o tempo inteiro, que eles ficam estudando essas palavras, o que foi dito, por que foi dito, e como, em que textura, né, em que texto que foi dito, em que programação, né? Então, eles escutam, o ano inteirinho, eles terminam e voltam. Então, essas pessoas, esses rabinos, eles vivem, eles são sustentados pela a sociedade, né? A rabina, judaica, para isso, para estudos. Então, eles vivem para estudar. Então, é por isso que existe, né? Essa discrepância de palavras e eles estudam essas discrepâncias. O tempo também, né? Porque as palavras, com o tempo, vão tendo outros é significados, outro não só contexto, né? traduções, É, e né? o contexto daquela época que você O falou, eles contexto analisam era diferente de hoje, né? daquela Então, a sociedade, vida né? é diferente. Então, por isso é que eles são um grupo só para estudo. Exatamente. Eles são sustentados pela a comunidade judaica. Comunidade judaica. Eu assisto sempre, e depois eu também vou, de repente, coloco para vocês, um programa que é do professor Celestino, do judeu que já era judeu, foi judeu Álvaro Mordecai, e o Jorge Elahá, chama de Moisés a Kardec, já estão há muito tempo fazendo. E aí eles estão vindo do Antigo Testamento. E aí, cada frase que eles falam, aí eles comentam isso tudo que a Vilmar acabou de falar. Que naquela época tinha isso, então você tem que ver o contexto da época e a palavra naquela época, o que que se der, em hebraico, o que que era, o que que significa para o judeu e o que que isso rebate para a gente aqui, qual é a lição que tem que dar para a gente. Gente, muda tudo, é muita informação. Eu, como gosto, né, de ficar vendo, eu acabo de assistir esse, geralmente a terça-feira, de 15 15 dias. Então, quando eu termino de assistir aqui esse nosso estudo, para ver se eu prometi alguma coisa, eu escuto novamente rapidamente, mais a parte dos comentários, e aí eu vou lá e passo por estudo deles, que aí eu sempre pego pelo menos na metade. E é muito interessante, que é exatamente o que está acontecendo o que acontecia naquela época. E aí você vê o que, que eles estavam falando com aquela palavra, porque a palavra vem, ela, se você botar uma pontinha no final da palavra, ela vira outra coisa. E tem vários sentidos para as mesmas palavras, porque era um vocabulário que eles falam que era muito poucas palavras para significar muita coisa. Então, de acordo com como foi o texto, de acordo com o que ela colocada no texto, ela vai significar uma ou outra coisa, de acordo com o que o cara está contando. Então, assim, é realmente confuso, a gente fica pensando, ai, como é que eu vou acreditar na Bíblia, vou acreditar no Novo Testamento. Não, a gente vai lendo, vamos, como a irmã Angélica acabou de fazer com o Maurício. Vai lendo, você vai absorvendo aquilo tudo e vai refletindo, porque só daquilo de fazer isso aí a gente já está mudando a nossa sintonia, né? E aí, a partir do momento que a gente for tomando noções de outras coisas, nós mesmo chegamos umas ideias, falar isso, eu acho que queria dizer isso, aí você sente, né? A Por diferença. isso que a Joana de Ângeles falou para Divaldo, né? Leia o livro dos Espíritos. Aí ele foi e leu exatamente por isso. Leia de novo, então agora estude. E ele tá lendo, ele fala que ele tem que ler todo ano, ele lê e Então, volta, é ele por isso que aí a gente entende o que que ela entende. queria dizer com isso, né? Com esse conselho que ela dava para ele. E que acontece conosco, né? Toda vez que a gente lê de novo ou o livro dos Espíritos ou o Evangelho, você lê, você fala, mas isso aqui tinha isso aqui no livro, eu não lembro disso aqui. Você Não lê, tinha visto. você fala, não é possível, eu nunca tinha lido. Eu tenho um grupo que eu faço, que eu sou que estudo, né, as quartas-feiras, que eu fico ali só para dar o apoio, né, que chama Médio de Apoio. E aí é o grupo do Livro dos Espíritos, da segunda parte, então, que eu gosto mais, da Leis Morais e tudo. E aí toda vez que nós estamos lá, leio, eu falo, gente, olha que eu estou lendo o Livro dos Espíritos também, desde 2010. Todo ano eu leio uma atrás, toda hora, e estudo, releio. Fala, gente, eu nunca vi isso aqui que o Kardec está falando aqui. Na aula eu fico impressionado às vezes. Eu leio antes e fico assim, "Onde é que eu nunca percebi isso aqui." E a gente vai discutindo, né? Aquele
lance de cada um dar o seu olhar, e aí abre uma visão. Olha que essa pergunta é uma coisa interessante. Essa resposta que eles deram é muito interessante, exatamente. Bom, agora já não vamos poder mais falar mais nada. Eu vou sim fazer o seguinte: Carla vai fechar nosso agradecimento, mas eu vou só ler aqui agora, eu vou botar até na tela para vocês verem o Pai Nosso, com o sentido assim, verdadeiro do hebraico, que é traduzido, inclusive está escrito aqui embaixo como é que você pronuncia na hebraico, aqui em cima. Aqui ele está explicando lá, Pai Nosso, texto adaptado, blá, 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 e aqui ele tá, né, você vê que ele bota a pronúncia todinha, tá? Como é que a pessoa tem que ver. Como é o texto? O texto, na verdade, ele vai mostrar, e o Severino fala muito aqui em cima, que é para que a gente vê que, por exemplo, Deus, Pai Nosso, Deus já é, né? Não é assim, o nosso que nós falamos, santificado seja o teu nome. Mas não é santificado. Olha só o sentido, como é que fica. Quer dizer, é só afirmando que já é. Então, já falando, não é Pai Nosso que estás no céu. Isso sempre me deixou engasgado, porque toda fica falando que está no céu, e aí a gente fala, ah, Deus está. Então, não é. Ele é Pai Nosso dos céus, porque é da parte espiritual, né? Então, perfeito. Santo é teu nome, não é santificado. Venha o teu reino. Então, por que que não é venha a nós o vosso reino? Por quê? Porque venha é para todos, que aí até o Severino fala, isso é para todos, os animais, para todos os seres que habitam a terra. Quem fala venha a nós, parece que é só para nós, né? Aí não pega os animaizinhos, não sei o quê. Mais ou menos assim que ele contou, eu estou aqui me relembrando, você também já ouviu isso há uns 10 anos, sei lá, 6 anos atrás, estou aqui relembrando o que ele falou. Tua vontade se faz na terra, como também nos céus. Então, não é seja feita, que a tua vontade será feita, não, não me lembro nem que eu falo só isso. Tua vontade será feita, né? Será feita, em vez de ser feita, se faz. Ela não vai ser feita, não, ela se faz, a gente querendo ou não na terra como também nos céus. Dai-nos hoje nossa parte de pão, não é o pão nosso de cada dia, que parece que é aquela mesma história do Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Ele não tem que dar o pão nosso de cada dia, ele vai dar a nossa parte do pão. É de acordo com o que eu estou fazendo, né? Eu vou receber, de acordo com o que eu estou semeando, eu vou receber minha parte de pão, de pão. Perdoa as nossas culpas. Quando tivermos perdoado a culpa dos nossos devedores. Então, assim, a partir do momento que eu perdoo a culpa de todos, é aquela história de você encontrar com o adversário, né? Se você está indo a caminho e está com um problema com algum adversário, volta lá, não vai colocar sua contribuição ali no gasofilácio, não volta lá e faz as pazes primeiro, perdoa. Porque tem que perdoar. Então, pedindo a Deus que perdoe nossas culpas, quando nós também tivermos perdoar, à medida que eu perdoar a dos meus devedores, dos nossos devedores. E aí, não, uma frase diferente que fala: não nos deixes entregues à aprovação. E não eu não me lembro a outra. Como é que é? Eu não lembro a frase do Pai Nosso comum. Aí depois vocês me falam. Porque Não nos deixeis cair em então, tentação. cair em tentação. Não, vamos cair em tentação, não, não deixa cair em tentação, não, a gente cai porque a gente tá ali, né? Vamos dizer, não tá prestando atenção, né? E aí nós estamos vigiando muito nossos pensamentos, observando. Então não nos deixes entregues à aprovação. Então está pedindo ajuda, porque assim nos resgatas do mal. Nos resgata do mal, amém. Amém, se seja o que for. Então, isso aqui, eu faço só essa no meu evangelho no lar toda semana, eu só faço essa aqui que eu já decorei, e aí, para mim, ficou com nexo, porque começando com o Pai Nosso, que está no céu, eu já nunca gostei, porque eu não achava que Deus não estava no céu. E achava por que Jesus ensinou assim, entendeu? A coisa esquisita Jesus ensinar isso, mas aí sempre aí aprendi com o Severino. Está aí, depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês também no, no nosso grupinho. Quer dizer, na verdade, eu tenho ele só essa parte aqui daqui em português aqui, sem a explicação, e eu posso passar para o grupo também. E assim, gente, Carla agora só agradece, que muitas boas informações no dia de hoje, né? Eu então vou usar uma frase que eu acho lindíssima do André Luiz, de um dos livros dele, quando ele encerra o livro. E ele diz assim: Misericordioso Senhor, digna-te a abençoar o verme que sou. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, mais um dia.
Estamos aqui nós seguindo no esforço, no bem-aventurado. Então vamos para frente, avante, seguindo em frente no nosso esforço, para que possamos entender melhor e chegar lá em algum momento com mais clareza, na consciência mais clara e aí conseguir fazer alguma coisa nessa existência, né, gente? Beijo para vocês todos. Então, um Terça beijo que para vem, vocês Tchau, todos boa noite. também. cara, Boa Boa ótimo, noite. noite. valeu. Tudo de Oi, bom. Muito bom mais uma estudo, vez. Su. Muito Obrigado, obrigado. Boa obrigado. noite a todos. Beijo, boa Obrigada, noite. Boa Sultane. noite.